Olá, que coisa boa você estar aqui comigo nesse nosso momento de encontro com a palavra. Esse é um programa da Igreja de Deus. Ele é levado ao ar pela Rádio Deuseana. Nós procuramos estar com você todas as quintas-feiras. Eu sou o bispo Samuel Alves. A nossa pretensão é ser bênção na sua vida. E eu te convido a participar desse programa. E você que está aqui comigo no YouTube ou no Facebook, que bom, mas há outros meios de você estar em contato, tanto com o programa como com a Rádio Deuseana. Você pode usar aí, radiodeuseana.rco.com.br, o Facebook, /Rádio Deuseana, o meu Facebook, Samuel Alves Silva, o WhatsApp 62986522063, manda sua mensagem para mim. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma participação, alguma sugestão de tema, nós estamos aqui e a minha proposta é buscar ser bíblico na resposta ou no desenvolvimento do tema que você propor. Também pode usar o e-mail radioidbweb@gmail.com para mandar sua proposta ou sua pergunta. Você pode usar os aplicativos Radiosnet e o aplicativo Rádio Deuseana, que encontra só para Android. O Radiosnet tem para Android na Play Store e para também iPhone na Apple Store. Instala, clica na lupinha, busca Rádio Deuseana. Tá? É uma bênção que nós possamos estar juntos e a ideia é essa, é nós podermos nos abençoar através da rádio. Eu quero discutir com você hoje sobre um assunto que eu considero importante demais. Tem a ver com a aparência. Nós vamos nos fundamentar no texto bíblico que está em Apocalipse, no capítulo 3, que trata da igreja de Sardes. E por que tem a ver com a aparência? Porque a igreja de Sardes é chamada de igreja morta. Olha que coisa terrível. Igreja morta. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos então ler o texto que trata desta igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, olha que coisa maravilhosa nós podermos compreender o amor de Deus manifesto no zelo por nós. Faça sua oração aí, pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria para receber a palavra dele, para compreender. Só para te lembrar, você não é capaz de compreender a palavra do Senhor sem a operação do Espírito Santo em sua vida. No máximo, uma pessoa sem Deus pode compreender ela da perspectiva de história, da perspectiva de texto, mas jamais da perspectiva de apreensão para a vida, de utilização para a salvação. Então, qual que é a ideia? Ore a Deus. Meu Pai, dá-nos sabedoria para receber a Tua palavra, aplicá-la em nossos corações e nos deixar ser transformados por ela. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Pois bem, já te disse, Sardes é a igreja que é chamada de igreja morta.
uma igreja da época do apóstolo João, né, final do século I. Ela já estava naquela época nessa situação. Olha que interessante. E é claro que a gente tem que considerar que dentro da perspectiva futurista da interpretação do Apocalipse, a igreja de Sardes representa uma época da história da igreja, que seria mais apropriado dizer o tempo da reforma. Isso vai de em torno de 1517 a 1790. As datas variam conforme os comentaristas, os estudiosos, mas é em torno disso, 1517 a 1790, essa época na história. É bem verdade que cada uma das 7 igrejas que está em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, também representam características da igreja em todos os tempos. Quando nós falamos que ela representa uma igreja dentro de um tempo da história, é porque naquele tempo o número de características daquele tempo é muito mais forte em relação a cada uma dessas igrejas. Mas assim como nos dias de João você tinha 7 igrejas, cada uma com sua característica, nos nossos dias nós temos também as 7 igrejas, cada uma com sua característica. Você tem igreja mais fiel, e aí eu estou falando de igreja visível, tá? Você tem igreja visível mais fiel, né? Às vezes é uma denominação, às vezes é uma característica de uma determinada congregação, uma mais fiel, uma menos fiel, uma mais uma morna, outra morta, né? E são 7 igrejas com suas características. Mas há também o predomínio dessas características na história. Na história, nesse período aí, século XVI a século XVIII, nós temos séculos de muita atividade espiritual. Deus levanta homens e levanta situações para conduzir aí, vamos chamar de um resto de fiéis a Jesus Cristo. Entre estes nós temos os reformadores, Wycliffe, John Huss, Jerônimo, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox e outros homens levantados para, de fato, dentro do cristianismo daquela época, levar alguns a uma renovação, a um retorno àquilo que era o interesse de Deus, que é o interesse de Deus. Infelizmente, esses movimentos, a reforma e uma série de movimentos, uma série de coisas que vieram a partir dela, está lembrando que a reforma não é uma reforma, foram algumas reformas, mas infelizmente alguns destes movimentos não tiveram sucessão, não caminharam, porque os homens, os sucessores destes reformadores, nem sempre procuraram com oração a verdade da primeira igreja. Ficaram cristalizados em doutrinas e não progrediram. E é daí que a gente tem essa guerra hoje chamada calvinismo, arminianismo, esse conjunto de discussões, a própria questão relacionada ao pentecostalismo, que de repente assume uma caricatura, um conjunto de características que não deveria ser dela. Hoje alguns pensam que pentecostalismo é barulho, quando não é esse o conceito que a gente encontra na palavra de Deus. E por aí vai as questões, né? Uma outra coisa importante para a gente compreender a mensagem é ter alguma noção sobre a cidade de Sardes, que foi aonde, claro, estava a igreja sobre a qual Jesus se manifesta nesse texto aqui de Apocalipse, né? Capítulo 3, dos versos 1 a 6. Ela foi fundada em 1200 a.C., ela era capital do antigo reino da Lídia, o império do célebre e rico rei Creso. Isso foi lá no século 6 a.C. Ela era famosa por riquezas e luxo, centro comercial, fortaleza militar, era tida como inexpugnável. Mas em 546 a.C., ela foi surpreendida pelo ataque de Ciro, o rei persa. E capturar Sardes se tornou sinônimo de realizar o impossível.
Sardes achava que estava tudo certinho, que não corria risco, mas foi vencida. E o feito veio então a se repetir outras vezes, porque a vigilância em Sardes era descuidada e se dedicava tão somente à entrada principal. A preocupação era só com um dos flancos, um dos lados. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o evangelho sobre a pregação do apóstolo João. E foi também a primeira a desviar-se da fé e uma das primeiras a virar ruínas, né? As 7 igrejas, elas deixaram de existir com o tempo, e Sardes foi a primeira. Sardes foi uma grande cidade, tinha sido uma das mais gloriosas, mas na época em que João escreveu, estava numa era de decadência. Algumas de suas propriedades originais permaneceram, mas tinha declinado muito de sua glória anterior. O povo de Sardes buscava honrar a César nos dias do apóstolo João. Tinha um enorme templo à deusa Artemis, que é a mesma Diana de Éfeso. Mudava o nome. Ela era conhecida também como Cibele, a deusa da Anatólia. Essa deusa era patriarca, ou melhor, padroeira de Sardes. O povo daquela cidade adorava a natureza, se focava no ciclo da vida, se importavam muito com a vida após a morte. E a cidade tinha uma das maiores comunidades judaicas já em 500 a.C. Há fortes indícios de uma acomodação do judaísmo ao helenismo ali, uma miscigenação, uma mistura, porque a presença da comunidade judaica, essa forte presença, acabava se moldando as características da cidade. Para Sardes, Jesus se apresenta com uma assinatura específica. Ele chama a igreja de igreja morta. E aí se apresenta dizendo que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. 7 Espíritos aqui é um destaque para a obra completa e adequada do Espírito Santo na comunidade que atende ao senhorio de Cristo. Significa dizer, Cristo tem o controle. Precisamos lembrar disso, Cristo tem o controle. Mas presta atenção, porque algumas vezes nós falamos nesse controle de Cristo como se esse controle nos incluísse. Cristo tem o controle do seu projeto. Cristo tem o controle da história. Mas não significa que ele tem um controle sobre nossas vidas, porque ele vai ter esse controle na medida em que nós entregamos esse controle a ele. Então, às vezes, algumas pessoas confundem o conceito de Cristo ter o controle sobre o projeto, todo o seu projeto, com a questão do controle pessoal. Não, eu estou do jeito que Deus quer. Na maioria dos casos, nós não estamos do jeito que Deus quer. Na maioria dos casos, nós estamos do jeito que nós queremos. Porque na maioria dos casos, nós evitamos a vontade de Deus em nossas vidas. Você não é diferente de Adão e Eva. Você é de mesma natureza. E olha lá que você não esteja ouvindo os conselhos da serpente e comendo de um fruto. O que tem a ver? É só um fruto? Pois é. Deus usa o exemplo de só um fruto para nos mostrar o quanto nós corremos o risco de desobedecer em coisas banais, em orientações banais. Então, vem aqui em Sardes Jesus se apresentar como aquele que tem o controle dos anjos das igrejas e, claro, das próprias igrejas. E quando ele diz isso, ele diz, você tem que responder a mim. Jesus dizendo, igreja, você tem que responder a Cristo. Pois é, qual era a situação que a gente encontra naqueles dias? Temos que entender a situação para entender a mensagem. Externamente, as coisas pareciam estar indo muito bem. Tudo calmo, tudo tranquilo. Não havia nenhuma heresia dividindo a igreja, nem parecia haver atividade de perseguição na igreja naquela época. Mas se ela não estava sofrendo as dificuldades que atormentavam as outras igrejas,
como nós encontramos nas outras cartas de Apocalipse, ela parece ter sucumbido a um perigo ainda mais mortal. Se tornou morta. Se tornou uma igreja sem vida. De alguma forma, a mensagem à igreja de Sardes é a mais inflexível que temos até aqui. Ela nos avisa que a piedade exterior não é o bastante e que as práticas exteriores podem mascarar a falta de vida interior. Olha o problema. Você é considerada viva, mas está morta. Jesus está dizendo para essa igreja isso. Presta atenção, quem diz não sou eu, quem diz não são os estudiosos, quem diz é Jesus se dirigindo a uma igreja. Isso é muito dolorido porque nós temos igrejas como a de Sardes em nossos dias. Mas não só igrejas, porque para você ter uma igreja como a de Sardes, você precisa ter crentes também com essas características. Implica em dizer que há um número significativo de crentes mortos espiritualmente. Estão vivendo o cristianismo, mas um cristianismo filosófico e não um cristianismo vivo. Estão com a aparência de estar vivos, mas estão mortos. Isso é uma coisa muito séria. E se você é sábio, você vai parar para considerar isso, porque o risco é pessoal. Eu corro esse risco, você corre esse risco. E aí a gente precisa ter cuidado. O chamado à conversão é feito a nós mais de uma vez. Como aqui. A igreja de Sardes está sendo chamada a dar uma acordada aí. Nosso dar a vida a Deus deve ser um ato de fé renovado a cada dia. Eu hoje, queridos, entendo muito melhor o que significa entregar sua vida a Jesus Cristo do que quando fiz isso há 40 anos atrás. Hoje, para mim, isso é muito mais claro. E com muito mais sentido, eu paro e entrego minha vida a Jesus a cada dia. E sinto necessidade de fazer isso. Pontos fortes e pontos fracos encontrados na igreja de Sardes. Jesus começa dizendo, conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Para aquelas pessoas que acham que obras não são importantes, leia as 7 cartas de Jesus, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e você vai ver que a relação de Cristo com a igreja, o conhecimento, o diagnóstico que Cristo faz das igrejas, tem a ver com as obras. E Jesus conhece as obras. Por quê? Porque as obras são consequência natural do que nós vivemos. Uma pessoa que não tem obras não tem vida em Cristo. Ora, claramente a Bíblia diz, isso está lá em João capítulo 15, que quem permanece em Cristo tem muito fruto. Frutifica. Então se alguém fala assim, a obra não é importante, eu não preciso ter. Está ignorando a própria essência da presença de Deus, da ação de Deus em sua vida. Ter obras é natural. E aí as obras vão ser boas ou ruins conforme esse vínculo está estabelecido em Cristo. Então, Cristo começa a conversa aqui dizendo, conheço as tuas obras. Que é através do que ele tem avaliado as 7 igrejas. Tens nome de que vives e estás morto. Olha que coisa terrível. A menção às obras da igreja aqui, ela já é negativa. O seu ponto forte, que nesse caso seriam as obras, já é negativo, porque com base nas obras, Jesus percebe que é uma igreja que no final da história está morta. As obras revelam que ela está morta, que ela só tem fachada de vida. Tinha nome de que vivia, significa dizer que ela tinha fama, que ela tinha reputação, mas tudo com base em eventos passados. Às vezes a gente vive assim, a gente ostenta uma glória que não mais existe. Alguém diz assim, eu tenho 40 anos de conversão. Eu acabei de falar isso para vocês, né? Eu sou de 1978. Já passou um pouquinho, né? Alguém vem e ostenta, não, eu tenho 40 anos de conversão. Mas na verdade eu vivi 3, 4 anos de conversão e os outros estou alimentando com base em uma história passada. Alguns fazem isso. Algumas pessoas viveram um momento de conversão, mas esse momento de conversão
não teve continuidade. Aí a gente precisa compreender o seguinte: um verbo que nunca deve ser flexionado aí no passado, né, conjugado no passado, é o verbo crer. Eu criei. Eu preciso estar crendo, a fé tem que ser contínua, porque a fé só tem valor se ela é presente. Alguém dizia assim, não, mas eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo. É no presente. Eu estou vivendo a minha crença no Senhor Jesus Cristo. É isso que precisa acontecer. Quando a gente vive da fama, da bênção do passado, corre o risco de estar ostentando uma glória que não mais existe. A igreja de Sardes fazia isso. Na vida cristã, então, nós temos que cuidar, porque às vezes nossa tendência é essa, viver de bênção do passado, sem bênçãos hoje. Um dia fizemos, um dia fomos, um dia evangelizamos, um dia exercemos nossos dons, um dia fomos vitoriosos. E hoje, como é que fica hoje? Quantos de nós acha que crê, mas não mais vive a fé? Quantos têm fama de crente, mas em seu interior vive uma incredulidade constante? Sabe onde é que você acha o maior número de ateus? Na igreja cristã. O maior número de ateus está na igreja, e o pior, são ateus praticantes. São pessoas que chamam o Senhor de Senhor, mas não fazem o que ele manda. Jesus já falava disso. Senhor, 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 mas não estão preocupados com o que ele manda. Né? Vivem para si. Elas é que tomam as decisões em suas vidas. São pessoas que dirigem suas vidas e não entregam suas vidas ao Senhor para que ele possa dirigir suas vidas. Isso é uma igreja morta. Isso são crentes mortos. Por isso, no verso 2, vem Jesus e diz, sê vigilante. E confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Pai. Para a gente falar de obras perfeitas diante de Deus, nós temos que necessariamente lembrar de uma coisa. Nenhuma obra que você faça por sua própria motivação, por sua própria iniciativa, sem o mover de Deus, nenhuma é aceitável diante de Deus. Nem evangelizar, nem pregar, nem dar testemunho. Você pode ter o título que você quiser. Você pode ser crente, evangelista, pastor, diácono, bispo, pode ser o que você quiser. Se o que você está fazendo não é motivado pelo zelo com a vontade de Deus, se não é motivado pela operação do Espírito Santo na sua vida, não vai ser aceito. Porque Deus não aceita obras que nós fazemos. Deus só aceita obras que Ele faz através de nós. E aí a gente tem um paradoxo, porque nós precisamos ter obras, mas não obras que venham a partir de nós. Obras que fazemos a partir da operação do Espírito Santo em nós. Por isso a gente precisa de novo nascimento e precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Está lá em Romanos 8,14. Ou se você for para Gálatas capítulo 5, quem vive no Espírito, ande também no Espírito. Né? Nós precisamos andar no Espírito Santo. O Espírito de Deus tem que ter o direito de agir em nossas vidas e nossas obras serem executadas, exercidas por Ele, por uma ação dele. Senão, não há que se falar em bênção de Deus nesse caso. Pois bem, a igreja falhava na vigilância, assim como a cidade falhou na vigilância. Foi surpreendida várias vezes. Obras insuficientes, obras imperfeitas, sem quantidade e sem qualidade, vão levar a igreja a esse tipo de reconhecimento. Conheço as tuas obras. Você tem fama de que vive, mas está morta. Pode também entender como não achei as obras completas. Em Sardes havia uma grande inclinação para se começar várias obras sem completá-las. Um exemplo disso era o próprio templo de Artemis. Apenas um remanescente é considerado fiel em Sardes, e estes serão galardoados. Bem, graças a Deus tem uma coisa que a gente pode afirmar. Em todos os tempos, Deus sempre tem os seus escolhidos.
O problema é que eu e você precisamos fazer parte desse grupo. Nós não podemos sossegar sob o risco de não fazer parte do grupo dos escolhidos. Então a gente precisa ter muita atenção para fazer parte desse grupo. O verso 4 diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Pensa no significado disso. Vestes não contaminadas. Claro que isso diz de uma não acomodação ao mundo. São tantas as filosofias, queridos, que estão em nosso meio. São tantas os achados. São tantas as ideias. Ah, mas eu não acho que Deus se importa com isso. Não, mas todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, e isso e aquilo, e vai tocando a vida assim. E isso nos contamina. Em Sardes havia uma ação interessante. Eles tingiam as roupas que produziam para agradar aos consumidores. E, para aquela época, os tingimentos eram com diversos meios que resultavam em contaminações. Então, uma roupa que era tecida a partir de um algodão, de um linho branco, agora, para agradar os consumidores, era tingida com azul, com vermelho, com roxo, com outras cores. Mas os elementos que eram usados para dar essas cores eram contaminantes. E Jesus aqui usa dessa característica da atividade industrial de Sardes para dizer que ele quer vestes que atendam ao seu padrão e não ao padrão dos interesses diversos. Vestes não contaminadas. E aí vão andar com ele vestidas de branco. Significa dizer que essas vestes precisam ser brancas. Amado, tudo, absolutamente tudo que você for fazer ou idealizar na vida tem que bater com a vontade de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você lê um livro, esse livro bate com o que a Bíblia ensina, você tem uma ideia bacana, ela é aceitável de acordo com os princípios bíblicos. Você está estudando ou discutindo sobre projetos de crescimento da igreja. Isso bate com o princípio bíblico. Nós estamos falando de estruturações que têm a ver com a vontade de Deus. Muito cuidado, porque por um lado nós vivemos uma situação interessante, porque por um lado você tem a modernidade, você tem o século XXI e as questões atinentes ao século XXI. Por outro lado você tem a palavra de Deus, o Deus que está fora do tempo, o Deus que é eterno e que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e as verdades dele não mudam. E o que é pecado continua sendo pecado. Era pecado há 6.000 anos, continua sendo pecado. Não tem conversa, não tem como mudar, reformar princípios. E aí a gente às vezes esbarra em pessoas que digam, não, mas antigamente não era aceito alguma coisa e depois passou a ser. Pois bem, tão somente aquilo que na própria palavra de Deus mudou. Por exemplo, o dia de culto, que antes era sábado, e o cristianismo, e com ricas comprovações bíblicas, passou a adotar o domingo. Então então você tem a própria palavra de Deus falando de uma alteração. A ideia lá da carne de porco, que agora no Novo Testamento vem o apóstolo Paulo e diz, nem pergunte, né? Pedro tem aquela visão e não torne impuro aquilo que Deus purificou. Então ali tem uma mudança por parte do próprio Deus. A queda ou a perda de significado da lei cerimonial, a matança ali dos animais para que as pessoas tivessem o perdão dos pecados, aquilo acabou em Cristo Jesus. A carta aos Hebreus nos é suficiente para essa compreensão. Fora o que a própria Bíblia atualiza, colocando dessa forma, não segue não. Nenhuma autoridade humana pode desfazer do que a Bíblia ensina. Nenhum livro, nenhum filósofo, nenhum autor, nenhuma ciência.
Nós precisamos ter cuidado. Então, mesmo quando nós tratamos de áreas que tem a ver com o nosso século, com o nosso tempo, por exemplo, nós constantemente estudamos sobre liderança. Liderança, né, como exercermos a liderança adequada no seio da igreja. Mesmo assim, não podemos perder de foco a qualidade que Cristo espera que a igreja tenha. Tá bom? Não nos contaminemos. Então, qual que é a solução? A solução para a igreja de Sardes? E às vezes é o nosso caso, então a solução para nós é: acorde, arrependa-se, volte à devoção que um dia tivestes. E aí 5 imperativos são apresentados para Sardes. 5 imperativos. Tá lá nos versos sequentes, né? Aqui na carta. Ser vigilante. Só para a gente lembra-te do que tens recebido, é o verso 3, tá? É o verso 3, Apocalipse 3, 3. Esses 5 imperativos, na verdade tem no 2 também. Esses 5 imperativos estão todos relacionados à necessidade de vigilância espiritual. O primeiro deles, ser vigilante, está no verso 2. Esteja alerta, mostra-te alerta. Eles adormeceram e precisavam se despertarem, né? Estar de prontidão. E prontidão para quê? Para o retorno de Cristo. O retorno de Cristo aqui é uma mensagem bem presente. E nós corremos o mesmo perigo, né? E se formos a Marcos capítulo 13, verso 35, vigiai. Mateus 24, 42, vigiai. Lucas 12, 36, vem falar da mesma forma: sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. 12:36 de Lucas. Não durmamos, nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16. Por que a Bíblia nos chama a vigilância? Se olharmos para a nossa própria vida, nos veremos carentes dessa vigilância. Você, será que não precisa se converter quanto à vigilância? Nós precisamos acordar para essa vigilância. Depois, ainda no verso 2, temos: confirma ao restante que estava para morrer. É a segunda segundo imperativo, né? Confirma os que estavam para morrer. Ainda restavam alguns que estavam para morrer, isto é, ainda tinha alguns que poderiam ser resgatados. Tanto pessoas como características espirituais precisavam ser vivificadas, fortalecidas. A fraqueza dos cristãos estava destruindo a igreja e eles precisavam ser alertados. A urgência disto estavam para morrer. Se a gente não fizer alguma coisa rapidinho, muitos em torno de nós vão morrer, se não for o nosso próprio caso. Alguém agonizando espiritualmente precisa de providências rápidas. O terceiro imperativo aqui está no verso 3 agora. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Um imperativo que requer uma recordação contínua, mas vai além. É praticar as verdades recebidas. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Fala do que a igreja recebeu da tradição apostólica. Ou seja, a tradição cristã que tem a ver com o que nós recebemos. A gente precisa estar o quê? Nos lembrando e praticando. Aos que querem mudar as boas tradições, inovando, normalmente para mundanizar as práticas cristãs. Isso é um erro grave. Essa semana eu vi uma inovação super, né? Não, mas não tem nada. Não, isso não faz diferença. Opa, mas são portas, essas inovações são portas para outras inovações, e aí, né, os problemas acontecem. Lembra-te do que tens recebido, fala do que a igreja ouviu, dos ensinos que Deus deu a ela através de seus instrumentos, principalmente aí, claro, através da Bíblia, que é hoje para nós o maior verificador do que nós temos recebido, né?
Não podemos ignorar a ação de Deus, suprindo cada um de nós com a sua palavra. As oportunidades que temos não são acasos, são Deus agindo. A terceira é: guarda o que você tem recebido e ouvido. Implica em obedecer essas verdades. Ser zeloso. A vigilância espiritual é vista em uma vida perseverante e obediente nessas realidades espirituais. E o quinto imperativo é: arrepende-te. Implica em reconhecer os caminhos incorretos pelos quais nós temos andado e mudá-los e voltá-los e retomarmos nossa direção para Deus. O chamado urgente ao arrependimento está associado a um fim iminente aqui na carta. Verso 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido, para você acompanhar também. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha o problema. Virei sobre ti como um ladrão. A vinda de Cristo aqui é principalmente uma vinda em juízo, um juízo de morte espiritual. O problema da incredulidade é que ela não vê o fim chegar. Ela não vigia. Devemos esperar Cristo voltar para a igreja hoje, mas também devemos estar atentos ao juízo de Cristo sob a forma de morte espiritual, sob a forma de entrega ao engano, que é uma forma de juízo já praticada hoje. 2 Tessalonicenses 2,11. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, né? Para que não creiam na verdade, creiam na mentira. Você pode estudar esse texto de 2 Tessalonicenses 2, começa a estudar do verso 8, verso 9, e pode seguir. E você vai ver Deus agindo, entregando o homem a uma operação do erro. Lá em Salmo 81, versos 11 e 12 é dito: mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entregarei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Salmo 81, 11 e 12. Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. E aí você tem Romanos 1, a partir do verso 21, também Deus entregando o homem a diversas operações do erro. Nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a operação do erro está aí, acontecendo em todo, né, buscando alcançar nossas vidas e acontecendo ao redor de nós, ao redor de cada um de nós. E a gente precisa ter cuidado. A vigilância e a fidelidade são medidas de sobrevivência espiritual. E aí você tem que estar atento, porque o risco da apostasia, e eu te diria, de uma apostasia involuntária, está acontecendo. Aquela apostasia que é fruto da falta de vigilância. Por isso, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo nos diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Além disso, irmãos, há a questão da iminente volta de Jesus Cristo. Mesmo que ele não volte para a igreja toda, ele pode voltar hoje. E ele volta a cada dia, individualmente, para cada pessoa que é levada nessa vida terrena. A gente precisa estar lembrando que o crente não morre jamais, e ninguém morre jamais. Não há morte nesse sentido de fim de existência. Então somente esse envelope humano para de funcionar. Mas nós continuamos, e aí é o nosso momento de juízo. A figura do ladrão aqui fala de surpresa exatamente pela falta de vigilância. E é uma advertência que o texto usa. Não há como uma vida estar pronta para se encontrar com Cristo, a não ser pela adoção desses imperativos que aqui estão. Pois bem,
finalizando, qual que é a promessa para essa igreja? Versos 4 e 5. A promessa para essa igreja é bonita, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa, ela é tríplice. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e as vestes simbolizam a justiça. A figura que é utilizada vindo aí da indústria da lã em Sardes. Segunda promessa, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O nome dos mortos não podem fazer parte do livro da vida. Por isso este alerta é para a igreja morta. Isso também demonstra que é possível o nome de um crente ser riscado do livro da vida. Eu não vou me deter nisso. Alguns acham que isso não acontece, mas Jesus aqui está dizendo: não riscarei, sinal de que então ele riscaria alguns outros, os que morrerem, né? Os que não estiverem atentos a esses imperativos que ele manda. E a terceira é: confessarei o seu nome diante do meu Pai. Referência aí ao texto de Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Veja, a gente precisa meditar. Eu tenho me tornado complacente com a minha fé? Você tem se tornado complacente com a sua fé? Qual seria o julgamento de Deus na sua vida pelo que você tem vivido nos dias de hoje? Pela forma como você praticou a sua fé cristã no último mês, no último ano? Nós precisamos de graça de Deus. Precisamos pedir a Deus para não nos deixar cair na indiferença, não nos deixar ter uma vida tão confortável que nos leve a esquecer de nossa necessidade de Deus, ou de nos comprometer com Deus acima do compromisso que nós possamos ter conosco mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viva uma fé genuína em Cristo. Se atente aí à palavra de Jesus Cristo à igreja de Sardes, para você não ser encontrado como alguém que só tem nome de que vive, mas está morto. Tá bom? Viva para Deus.